Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quinta-feira, e o Inter ontem voltou a vencer. Após 10 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, venceu ontem de virada o São Paulo no Beira-Rio, com toda aquela chuva, com todo aquele tempo, né? E o Inter que, dependendo dos resultados aí, a rodada tem que se complementar, mas se afastou aí daquela zona de rebaixamento, aumentando a sua pontuação e, quem sabe, se aproximando mais do meio de tabela, né? Então, uma vitória importante. O Inter terá agora, na próxima semana, o Atlético Paranaense, que venceu ontem no Rio de Janeiro o Flamengo por 3-0. Ou seja, exatamente as duas equipes que no final de semana começam a decidir, Flamengo e São Paulo, né, o título da Copa do Brasil. Bom, o Grêmio daqui um pouquinho, lá em Bragança Paulista, o Grêmio terá na sequência 2 jogos fora, né? Hoje contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, e depois, na segunda-feira, aquele jogo que será recuperado contra o Corinthians. O Grêmio que, nos últimos jogos fora de casa, não conseguiu vencer, exatamente duas equipes aí de zonas de rebaixamento, o Santos e o Vasco. Mas em casa se recuperou com 2 importantes vitórias. Então, se projeta que o Grêmio consiga manter nesse jogo de hoje, né? E também no jogo da próxima segunda-feira com o Corinthians, exatamente o rendimento que apresentou nas vitórias dentro de casa. Nossos Dois Toques, que você nos acompanha aqui pelos canais da Rede Sul de Televisão, 55.1 aberto, 11 da Claro Net, mas pelas plataformas digitais vamos ao vivo para o mundo. Você tem o Facebook aí da Rede Sul e também o YouTube da Overgor. É bom que você vá lá, curta, compartilhe, assista a hora que der, ao vivo, depois, como ficar melhor para você. Pelas mídias sociais, você nos assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Mas estamos aí também por diversas cidades, pelo Rio Grande afora e pelo Brasil afora também. Estamos aí na Desso TV de Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, que é a nossa Serra Gaúcha. E a Desso TV, ela está em diversas operadoras. Está aí na Amigo TV, em 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Gigo TV de São Paulo, canal 914, na Domus TV Oeste do Paraná, canal 117, da CDN TV, para todo o Brasil, canal 813, pelas plataformas da Box Play Brasil, canal 25, pela Soul TV, canal 70, e também estamos aí na TV+, canal 46, através da operadora Tubarão. Na cidade de Porto Alegre, Canoas, Charqueás, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul, e nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaí do Sul e São Leopoldo, a TV+, também está aí pelo sinal da Claro Net, onde está a Rede Sul de televisão. Tem o Instagram da Rede Sul para você acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente aí, né, do nosso futebol gaúcho. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 70 anos, nossa força e tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, são 110 anos completados aí no mês de maio, né? Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Nossos Dois Toques também para o Senai sempre lhe proporcionando cursos aí técnicos, né, para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho. Então, quem faz curso técnico, faz Senai. Acesse senai.rs.org.br, confira os cursos disponíveis na sua região. Quem faz curso técnico, faz Senai, acesse senai.rs.org.br, confira os cursos disponíveis e matricule-se já. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que está aí, né, na briga, na tentativa de ter um acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Os 2 primeiros jogos, os quadrangulares, um dos quadrangulares, já que os outros classificados foram divididos em 2 quadrangulares, o campeão e o vice estarão na Série B. O São José, nas 2 primeiras rodadas, 2 derrotas, tem aí agora, final de semana, o seu terceiro jogo. A expectativa é que o São José consiga se recuperar exatamente, né, para buscar e tentar essa vaga à Série B do próximo ano do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje para projetarmos esse jogo do Grêmio, que acontece, né, a partir das 21 horas e 30 minutos, e também analisarmos a vitória do Inter, né? O Inter que finalmente voltou a vencer. Eram 10 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. O Cudê tinha a marca de 7 jogos, 3 primeiros foram com o Mano, né? E o Cudê tinha aí 4 empates e 3 derrotas, mas ontem finalmente o Inter, né, que está aí nessa bipolaridade,
em termos de competições, a 3 jogos do título da Libertadores da América, mas uma zona perto de zona de rebaixamento, onde com essa vitória, dependendo evidentemente também dos demais jogos e o complemento da rodada, o Inter se afastando aí um pouco, né, aumentando a sua diferença em relação àqueles que, principalmente o primeiro, né, o primeiro rebaixado. Então, para analisarmos aí a vitória do Inter, projetarmos esse jogo do Grêmio, comigo hoje aqui, começando lá pela ponta, como eu digo sempre, né, quem foi sempre será, não tem erros, né? Até teve erro de goleiro ontem, né? Teve erro de goleiro ontem. Vamos saber com o Ademir fazer análise daquele erro, né? O futebol é assim, né? Feito de erros também, não só de acerto, né? Mas o Inter conseguiu virar, o que foi bom aí para o Inter, todo o torcedor colorado. Ele, Ademir Maria. Conosco também aqui o jornalista José Avelino Neto, sempre faço referência, o homem da revista Gol, né? A gente já mostrou, mas é sempre bom mostrar cada vez mais esse último exemplar, que traz os 2 reforços do Internacional aí, né? O que até tem saído bem como zagueiro, né? Agora é Hugo Maio. É Hugo Malo, mas a direção do Inter quer que chame de Hugo Maio, né? Ontem fez mais uma bela partida, ele que em função da lesão do Vitão, o Cudê colocou dentro da área, e se alegando, mas é um jogador baixo, tem até uma hora. Ele não comprometeu em nenhuma das vezes que atuou como zagueiro, pelo contrário, né? Ninguém acabou cabeceando em cima dele. E o outro zagueiro, né? Aí o Rodrigo Eli, essa contratação que deu muito certa, né? Um jogador que não sentiu nenhum problema de adaptação, de readaptação, pelo contrário, né? Tem sido aí um dos jogadores importantes que estará hoje no jogo, no time de Renato Portaluppi. 2 jogadores que vieram da Europa. Verdade, né? Verdade. Um é brasileiro, o outro não, espanhol, mas estão aqui os 2 na revista Gol, que 40 anos da revista Gol. Nossa, ele que foi o homem homenageado na Câmara de Vereadores na semana retrasada pelo nosso querido amigo, também jornalista e vereador, João Bosco Vaz. Completando nosso time de hoje, Larry Feula, o homem do Vem Amigos, programa que está fazendo um sucesso incrível aí, né? Todas as segundas-feiras, no canal 520 da Claro Net, fazendo esse belo programa junto com a Ademir Maria, né? Exatamente mostrando e resgatando aí essa homenagem a todos os grandes ex-profissionais, né, do futebol, que acabam depois alguns sendo esquecidos, né? Então o Larry, de maneira muito brilhante, está resgatando isso aí. A cada segunda-feira ele faz um chorar. É um choro de alegria, um choro de satisfação, mas, né, como aconteceu na última semana com o Braulio, o Garoto de Ouro, vamos saber quem é que vem na próxima semana. Enfim, já há uma série de craques, como eu digo, não tem esse, quem foi sempre será, né? Os craques, né, profissionais, ex-presidentes, inclusive, todos, árbitros de futebol, que tem o programa Vem Amigos, não, sou amigo Larry. É isso mesmo. Larry também, então, olha ali, olha a alegria do Larry. Não, essa é a alegria. Alegria. Tem nome de jogador, né? Famoso, né? Nome de craque, né? Nome de craque. Sou colorado, mas hoje em dia sou imparcial. Então não adianta dizer isso. Então não adianta dizer isso. Eu não posso dizer que sou gremista, né? Então não adianta dizer isso. Não pode dizer que é gremista. Então não adianta dizer isso. O nome que eu tenho não pode dizer, mas eu consigo ser imparcial, né? Tanto que no programa a gente homenageia um colorado e um gremista. A gente sempre é imparcial nesse sentido. Que é verdadeiro. Eu, como colorado, eu fiz edições especiais do Grêmio, campeão da América, Grêmio campeão do mundo, Grêmio campeão da Copa do Brasil. Então, que a gente imparcialidade é importante. Essa bipolaridade aqui, como eu sempre digo, né? Hoje, muitos, em função das redes sociais, dos canais de youtuber, usando por esse lado aí, né? Então, tem muito profissional se assumindo, né? Eu sempre digo. A Ademir Maria também, jogou nos 2, que nem eu, 50% azul e 50% vermelho. Mas isso que eu bato nessa tecla exatamente por isso, né? Porque o torcedor é muito passional, aí o torcedor, qualquer coisa que tu diga, tu é muito gremista, tu é muito colorado, o torcedor não tem essa análise, né? Mas tudo bem, esses outros optaram aí exatamente pelas questões dos youtubers e tal, eu não discuto isso, mas cada um segue o seu caminho. Mas de uns tempos para cá tem mudado, lenta e gradativamente, porque no passado um radialista ou um jornalista que se identificasse com o Grêmio, com o Internacional, era mal visto pelos torcedores. Hoje, as pessoas já estão vendo diferentes aí. Hoje tem jornalistas, que a gente sabe que é colorado, e são absolutamente profissionais e imparciais. Não são. E vice-versa. Sempre foi assim. E vice-versa. É que, o Avelini, quem vai fazer um jornalismo esportivo e não teve uma preferência lá atrás?
Todos têm, mas o profissionalismo, a tua isenção, não significa que tu não possa criticar daquele que tem preferência ou eleger aquele que tu não tem preferência. Mas não tem profissionais... Mas é isso que eu disse, Avelino. O torcedor é passional, o torcedor é movido pelo coração, movido pela paixão. Então, esses que estão assumindo hoje é por questões de youtuber, questões de canais de redes sociais. Senão, não aconteceria isso. Bom, mas vamos lá, o Grêmio joga daqui um pouquinho. Um jogo importante para o Grêmio, né, Ademir? Na medida que o Grêmio vem aí de um retrospecto não muito bom em termos de resultados fora de casa, né? Teve aquela derrota exatamente para os 2 times de rebaixamento, foi o Santos, foi o Vasco da Gama, aí o Renato deu aquele recado, né, que inclusive não daria folga se os jogadores não voltassem, mas aí voltou a jogar dentro de casa e o Grêmio passou outro. Agora, são 2 jogos complicados aí, o Grêmio está na segunda, vamos jogo por jogo. Esse jogo contra o Bragantino, lá em Bragança, não é. Aqui o Bragantino até empatou com o Grêmio aqui na Arena, né, no primeiro turno. Foi um jogo extremamente complicado, né? Mas é um jogo que o Grêmio, porque ainda pensa, embora eu acho inviável, né, mas não impossível, mas a direção não pode deixar de ter esse discurso exatamente nesse sentido aí, né? Ou seja, enquanto tiver chance matemática, vai depender também aí que o Botafogo possa cair, acho que não ao respeito de perder o título. Mas até para o Grêmio ter aquele objetivo, que é ficar o Grêmio, dependendo dos resultados ainda, uma vitória, seja, né, o Grêmio por aproveitamento é o vice-líder. Vai se recuperar no jogo, igualar no jogo da próxima segunda-feira com o Corinthians. Então é importante o resultado positivo fora de casa, né, Ademir, exatamente para manter aquilo onde o Grêmio vai chegar, que é vaga na Libertadores do próximo ano, entre aqueles 4 que é vaga direta. Essa esperança que tu está falando aí, matematicamente, pode até existir, porque o Botafogo tem um jogo muito difícil, né? Vai jogar fora e esse jogo sendo difícil, se ele perder, as possibilidades vão aumentando. Mas o Grêmio hoje tem uma duríssima partida hoje em relação ao Bragantino, o Bragantino jogando lá dentro. É muito difícil, já era difícil até na minha época, eu acho mais que o Grêmio veio numa crescente, jogando dentro de casa, ganhando. O grupo pega mais a credibilidade entre si, os jogadores, porque quando tu vem ganhando, tu ganha 2 partidas dentro de casa, sai para jogar, a tua credibilidade, o jogador pega mais embocadura, se adapta mais ao sistema tático do treinador, ele tem um aproveitamento melhor, o grupo já se proporciona bem melhor entre eles para que a vitória possa existir. Eu acho que o Grêmio tem tudo para sair com um bom resultado de lá. Vai ser duro. O Bragantino tem um bom time, toca muito bem a bola. Dentro de cá conhece o gramado, vai jogar dentro de um estádio que é difícil jogar contra o Bragantino lá em todos os sentidos. Mas eu acho que o Renato está orientando nesse sentido e os seus jogadores estão imbuídos e conscientes de que pode fazer uma boa partida hoje, esperando um resultado negativo do Botafogo. Para ter essa esperança que tu que esse jogo que faz referência ao Botafogo, a rodada ela só se completa, né, se encerra no próximo sábado, e é um jogo exatamente que o Botafogo joga fora de casa com o Atlético Mineiro. Né, que é o time do Filipão, né? O time do Filipão. Então é evidente, claro que a diferença aí é muito grande. O Atlético precisa ganhar esse jogo. Tem a necessidade de ganhar. É um jogo em casa, um jogo né? Mas o Botafogo teve aquela meia crise, o Renato se apegou nisso, exatamente naquela derrota, que foi um clássico, né? Perdeu um clássico. Aí ele tinha sido eliminado da Sul-Americana, logo na sequência perdeu, mas um clássico, e não jogou mal, foi um clássico. Não, teve um Flamengo, lado, né? Teve um Flamengo, né? Mas aí depois o técnico também sentiu as críticas da torcida, colocou o cargo à disposição, mas depois foi tudo resolvido, né? Aí o Renato disse, mas tá fora da casinha. Eu não vejo que o Botafogo vá ter essa distância que tem e perder tantos pontos. Mas tudo bem, né? Daqui um pouco, um resultado também que não é favorável, o Grêmio tira proveito, mas é o que eu repito, o Grêmio precisa fazer a sua parte, ou seja, esses resultados positivos, o que não vai adiantar nada se não acontecer. Aparentemente, a gente parece que a diferença do Botafogo para o Grêmio, para o Palmeiras e para o Flamengo, que são os times que estão mais próximos, vamos dizer assim. O Flamengo levou 3 ontem do Atlético Paranaense. Esqueçamos do Flamengo. Então, a diferença é 10 pontos. O Grêmio tem um jogo a menos. Então, se tu considerar um jogo a menos, vamos considerar que o Grêmio ganhe do Corinthians, que é o jogo que falta. Aí a diferença são 7 jogos, são 7 pontos. 7 pontos
para fechar todas as rodadas até o final da competição, tem muita água para rolar. E pode o Botafogo aí perder duas e o Grêmio ultrapassar e chegar lá. É que se tu fizer essa projeção, o Grêmio vai ter que ver o número de jogos e o Botafogo perder mais do que, de repente, o Grêmio ganhar. A diferença é pouca. Por isso que eu acho que é impossível, mas tudo bem. Essa esperança só pode acontecer a partir do momento que o Botafogo chegar menos 6. Tiver a diferença de 6 pontos. Aí as coisas começam a complicar. Quando ela está acima de 6 pontos, como está com 10, as coisas são conscientes. Lógico que o jogador do Botafogo... Se o próprio treinador falou isso, depois brigou com a torcida, é porque ele foi ao lado dos seus jogadores. Dizer que os jogadores estão se mobilizando, os jogadores chegaram onde chegaram, saíram na segunda divisão, cresceu, o time cresceu. Então isso o Grêmio está fazendo olhar para o Botafogo. Era a mesma coisa que o Internacional ano passado em relação ao Palmeiras. O Internacional foi vice-campeão. Não adianta tu olhar para o Botafogo, tu tem que fazer a tua. Exato. E o que o Grêmio tem mostrado, que nos jogos fora de casa, o Grêmio não tem o mesmo aproveitamento que tem dentro de casa. Então, o Grêmio hoje, hoje ele volta a jogar exatamente... aí seria a terceira vitória consecutiva, porque ele teve aquelas 2 vitórias na sequência, foi o Cruzeiro e o Cuiabá na Arena, tá? Onde o Grêmio fez uma bela apresentação, que o Renato, inclusive, mostrou, até mudou a mecânica de jogo, né? Mudou aquela mecânica de jogo, botando 3 volantes, com o Vijaçante, botando o Carbacho e o Grêmio voltou a ter um outro regimento com a volta do PP, o Cristaldo mais solto, né? E os 2 atacantes na frente, inclusive até... subiu muito de produção, passou a ter uma assistência também, o Luizito Soares Mas essa é a vantagem. Com o João Pedro Galvão. Essa é a vantagem que o Renato tem. O Renato hoje, ele taticamente, ele não tem só uma situação de jogo. Ele não arma a sua equipe para jogar sempre assim. Então por isso que tu está dizendo. Quando ele tem jogadores no grupo agora, um grupo melhor, cresceu, o grupo do Grêmio, ele tem 2 situações táticas, ele modifica conforme o jogo. E ele está sabendo fazer a leitura junto com a sua comissão técnica durante o jogo. E essa leitura está beneficiando que ele possa mudar o jogo e vencer os jogos. Então, isso que eu estou dizendo. Vai jogar contra o Bragantino vai jogar à frente. O Bragantino vai ter que atacar o Grêmio. O Grêmio tem que saber se defender dentro da situação tática e que o Renato vai empregar hoje. E sabendo que ele pode modificar de acordo com o que vai acontecer durante o jogo. E a gente sabe que lá em Bragança os jogos são complicados. Tanto é verdade, vejam só, o Bragantino defende hoje uma invencibilidade de 7 jogos no seu estádio. Contra o Grêmio. 7 jogos. Exato. Só, se não me engano, sem perder, são 4 vitórias e 3 empates. 4 vitórias e 3 empates nesses 7 últimos jogos. É uma invencibilidade. Então mostra o que é o Bragantino, porque o Bragantino está pensando também lá para cima. Está pensando lá para cima. Em relação ao Grêmio, a distância de pontos que nós estávamos comentando aqui, o jogo do Botafogo com o Grêmio é aqui na Arena. Então, tu vê só, já é mais uma consideração que a gente tem que dar valor. Porque se fosse uma diferença de 25, 30 pontos, aí era preocupante. Eu não podia nem pensar na ideia de chegar lá. Mas não, a diferença vai ser 7, mas se 8 tu olhar, pontos. tudo bem, são jogos de... Tem chance. Mas tu tem que olhar, tu tem que também olhar, tu tem lá o Palmeiras, que também tá mantendo. Olha aqui, ó, tem o Flamengo também. O Flamengo agora está caindo. Esse jogo, tá preocupado com sem o jogo atrasado do Corinthians na próxima segunda-feira, que vai ficar igual, é um jogo de 6 pontos. Claro. O Bragantino tem 36 pontos e o Grêmio tem 39. Ou seja, o Bragantino está ali na 7ª posição. Está na 7ª posição, está buscando vaga. Agora passa. Pois é. Aí se iguala o Grêmio em termos de pontuação. O Grêmio pode abrir depois em cima do resultado do Corinthians. Até o empate, acho que o empate hoje também não é um bom resultado, um excelente resultado, mas é um bom resultado. O Grêmio tem que ganhar. Não, lógico, mas acontece que vamos cair numa realidade. O Grêmio é vaga na Libertadores direto. Claro. O discurso do Renato, o discurso da direção, evidente que tem que ser em termos de tudo, que eu acho que provavelmente é inviável, né? Mas embora, tudo bem, mas o futebol não tem nada. Inviável de ser campeão? Eu acho que sim. Não tem diferença de 25, 30 pontos, Cadu. É diferença de 7, 8 pontos. Mas para aí um pouquinho. Aí o Grêmio vai ter que ganhar mais do que o Botafogo. Mas claro, quem quer ser campeão tem que ganhar mais. Mas tu tem que ver o rendimento do Botafogo. Olha o que o Botafogo... Pode decair. Pode. Claro. Qualquer um pode. Claro. Qualquer um pode. Agora, o Botafogo, a vaca que subiu no poste. Tô vendo isso aí desde o início. Esqueçam isso. Olha o campeonato que está fazendo o Botafogo. Nós estamos aí no 2º turno.
E tô vindo só aí desde lá do início. Mas a informação Não. que se tem é que o Botafogo, a informação que se tem, todos nós sabemos, o Botafogo tem um bom time, eu acho, e até torço pro Botafogo ser campeão. Sabe por quê? Que o Botafogo é o meu time de coração no Rio. Agora, não é questão de ser time do coração. agora, me parece que o Botafogo não tem plantel. E agora, na fase Mas como final não do tem pega plantel, rapaz, eles estão contratando o time que hoje é SAF, Aveline. Que isso? É um time organizado, é um time bem montado. Mas já Que tem, isso? olha, o Vasco estava com uma SAF também. Mas se tu não afundou. vai querer comparar o Vasco, esse time vem sendo montado do Botafogo desde o ano passado. Que isso, um time organizado, né? Mudou de técnico. O Vasco também desde o ano passado. Não, mudou de técnico e o aproveitamento e o rendimento continuam sendo o mesmo. A questão, Cadu, só eu colocar aqui vocês, até em certo momento tem razão em relação ao Grêmio. O Grêmio, quando subiu da segunda para a primeira, o discurso era que nesse Campeonato Brasileiro ele teria alcançar uma vaga para a Libertadores. Esse era o discurso. Claro, mas esse é a realidade. Por tentar crescer dentro da competição, porque vem de uma segunda divisão, é muito difícil. Reformulou o plantel. Reformulou o plantel para isso, para alcançar. Lógico, se tu alcançar aonde ele está para uma vaga da Libertadores, tu pode, lógico. Se o time lá que está em primeiro começar a cair, aí tu tem que pensar que o Palmeiras vai cair, tu tem que pensar que o Flamengo vai cair, tu tem que pensar que o Botafogo vai cair. Para ele o Flamengo está caindo. Agora, o pensamento do grupo foi dito isso, a visão que o grupo tem, em primeiro lugar, é chegar a alcançar uma vaga na Libertadores. É o que eu digo. O Renato tem que dizer isso, que tem chance, tem possibilidade. A direção tem que dizer isso, porque tem que manter o torcedor, né? O torcedor ativo para jogos na arena, para estar junto. Tu não vai dizer, olha, não tem mais chance. Não, acabou. Claro, tu tem que dizer para manter o torcedor mobilizado. Tem muita água para rolar aí. Tem. Agora, esse é o objetivo do Grêmio. 36 rodadas, 34 rodadas. Tem, mas vamos ser realistas, né? Até acho que o Botafogo não vai desandar da maneira que o Grêmio vai subir e o outro vai desandar. Mas até acho que a torcida, a gente veio falar a torcida está contente no que está acontecendo. Lógico. Não, essa primeira gestão desse ano é só elogios ao presidente Guerra. Olha, o Grêmio, hoje se confirmou, né? Lá a Rússia, o Moscou. A negociação com o Bitelo. Confirmou a negociação do Bitelo, um belo do negócio que rendeu ao Grêmio, questão financeira. É um time que chegou aí uma semifinal de Copa do Brasil. É um time que está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Olha. E tem uma coisa aí, quando tu vende o jogador, tu tem que repor. Isso já foi reposto antes de pensar em vender o Bitelo. O time que foi montado, o Grêmio reformulou o time que veio da segunda. Mas tem uma coisa que tu acha disso, Larry? Só fazer um adendo aí em relação a isso aí. Agora, o Grêmio, Cadu, é a minha concepção de quem entende modestamente. O Grêmio vai perder qualidade técnica de um jogador que se movimenta para os dois lados, com altivez, com velocidade, com categoria, e jogador que entra na área. Quem é que faz isso hoje no Grêmio? Só ele. Quem é o outro? Não, ele já nem. As últimas partidas. O Grêmio venceu sem ele as duas últimas partidas. Ou se ele estava com a cabeça já na negociação, estava fora, ou pediu para não jogar, mas ele estava fora. E o Grêmio rendeu muito bem sem ele. Vamos lá, o que tu acha disso aí, Larry? Eu acho que esse jogo é jogo que o Grêmio pode vencer, mas conta isso aí, embora essa invencibilidade também, daqui a um pouco pesa um pouco, né? Não, mas esses dois jogos do Grêmio e esse jogo do Botafogo pode ser um divisor de águas. Pode ser. Não vejo. Mas que nem o senhor Averini fez o cálculo ali, eu acrescento mais. Se o Grêmio ganha do Bragantino. Se depois o Grêmio ganha do Corinthians, são 6 pontos. Aí a diferença fica de 2 jogos, praticamente. Vai ser um divisor de jogos. Nós temos que aguardar. Hoje, sem jogamento, são 12 pontos que o Botafogo está à frente. São 12 pontos. O que é isso? 12 pontos. E o Botafogo. Vamos lá, tudo pode acontecer, mas eu acho que o Grêmio, a realidade do Grêmio é isso, é vaga direta na Libertadores da América. Bom, tivemos aí o Braulio o garoto de ouro. O garoto de ouro. A inauguração do Beira-Rio. Que beleza. Aquele jogo onde ele recebeu esse apelido do garoto de ouro. E os títulos obtidos pelo Inter, títulos obtidos no América. Maravilha. No Botafogo, que ele bateu um recorde também, né, que se prevalece até hoje, ele e o Flamengo, 52 vitórias invictas, passagem pela Universidade do Chile lá, são grandes histórias do Braulio, né, que foram relembradas, jogos, gols, assim. Grande garoto de ouro. Vamos voltar
Depois a gente volta, vamos ver um trechinho também do programa Vem Amigos, que está fazendo sucesso, e essa homenagem, mais uma grande homenagem, um dos grandes profissionais de futebol gaúcho, o grande Braulio, chamado de Garoto de Ouro, né? E vamos saber quem é que tem na próxima semana aí, vamos ver quem é, qual será a atração. Sabe quem é que apelidou ele de Garoto de Ouro? Sabe-se? Foi tu? Não. Pensei dizer que era tu. Eu também não sei. Tá bom, então. Foi Ivo C. Pinheiro. Dos mandarins, eram dos mandarins, né? Mas os mandarins não eram a favor deles, não. Os mandarins eram a favor do Sérgio Galocha. Aqueles verdade. mais antigos sabem bem o que é. Olha aqui, ó, saber bem o que é, você tem todo esse conhecimento na Central de Imóveis, em tudo que se refere a imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer locar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem, adquirir um imóvel de todas as faixas que você tem lá, né? Para onde encontra, para uma compra do imóvel, né? Tudo que se refere a imóveis você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria no que você precisa. Então, aí os contatos, telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, né? Num bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, Rua José do Patrocínio, 385, onde fica a Central de Imóveis. Dê uma olhada aí num dos imóveis de alto luxo, né? Que está, entre tantos, né? Em todas as faixas aí, tem para o imóvel que possa adquirir. Mas dê uma conferida nesse aqui, que é, sem sombra de dúvida, um luxo total. I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Tá aí, né? Que eu digo, isso é um palácio, não é nenhuma residência, né? Tudo que você possa imaginar que tem numa residência, né, de alto luxo, essa que você tem aí. Tá aí, os contatos certamente na Central de Imóveis. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, a gente está, infelizmente, aí nesses momentos terríveis aí, né? Passando por esse ciclone, por essas enchentes, por essas tempestades todo o Rio Grande do Sul. Mas, se você teve aí um problema ou venha a ter, resolva aí no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. 24 horas porque os imprevistos não agendam, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja a hora que for, você tem a quem recorrer aí. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela para você, 51, código de área 999-6262-27 SOS Telhado. Revisão do seu carro é na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá você tem tudo que você precisa, geometria, balanceamento, suspensão, trocas de óleos, freios e aquela promoção permanente, que é exatamente, né, para troca de pneus. Avenida Ceará, 1055, está aí o telefone, caso você queira agendar a sua ida até a Casa Pneu. Está aí, 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, falando aí da homenagem do programa Vem Amigos do Larry e o Ademir, no canal 20520 da Claro Net, e também a vitória do Internacional ontem de virada diante do São Paulo por 2-1, Inter que não vencia 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe. A tradicional. A de cinema. E aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Foi do amor por esta terra que nasceu a nossa paixão pelo agro. Nossa conexão com os produtores foi abrindo porteiras e criando raízes por todos os cantos do Rio Grande. Estamos nas pequenas e grandes propriedades, apoiando quem quer investir no amanhã. Mais do que gerar desenvolvimento, isso gera o maior orgulho para quem, assim como a gente, ama cada palmo dessa terra. Banrisul, o agro é o nosso chão. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia.
É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega express. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Está escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo. Estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quinta-feira. Você acabou de ver quem será a atração, a grande atração, né? Na próxima segunda-feira no Vem Amigos, canal 20520 da Claro Net. Grande Valdomiro Vaz Franco. Tivemos aí o Braulio na última segunda-feira, então agora segunda-feira o grande Valdomiro Vaz Franco. Nosso Dois Toques está
Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva. Tá aí o site, o telefone, caso você queira agendar a sua ida, é uma das lojas da Baidob. Seu carro tá aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, hoje for, resolva aí, martelinho de ouro, Euclides da Cunha 309, deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Só você fazer o contato com o Marcelinho e aí fica tudo maravilha. Para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, na lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, 5 estrelas, aquele atendimento VIP do Bequi, do Marcelo, do Alex, deixa o carro, vai buscar, espera. Mais de 40 anos, né? E é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, como ficar melhor para você. Tá aí o telefone e endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, aqui na Avenida Linópolis. Nosso Dois Toques também para o Grupo CPL, que é o Centro Profissional Liberal. Está aqui hoje, além do apresentador do programa Vem Amigos, que é o diretor-presidente também do Grupo CPR, Larry Feula. Já vimos ali, na suspense já acabou, né? Próxima segunda-feira, o grande Valdomiro, outro que vai fazer chorar, né? Sim, sim. Chorar de alegria, de satisfação, pelo menos. Em breve, 2 gremistas, né? Sim, né? É que às vezes tem problema na produção, claro. Daí a gente vai manejar 2 gremistas em breve. Não tem. Vamos dar uma olhadinha o que foi nessa segunda-feira aí, essa homenagem ao Braulio, o Garoto de Ouro. Construção. Muito tijolos eu levei ali. Ajudou? Ajudei. 66, 67. Essa é a evolução. Se comprava por um cruzeiro, na época eu acho que era cruzeiro, sim, o tijolo. E aí então eu terminava o treino, eu ia para lá, ficava na bancada e o pessoal ia lá e eu assinava o tijolo, assinava o negócio e eles compravam. Muito evoluindo bacana. Ali, ó. Olha, bonita imagem, né? Linda. Boas lembranças. Ó. E foi evoluindo. Eu acho que nem eu acreditava que pudesse fazer uma coisa dessa, que a gente via só água. Eu digo, será que vão conseguir fazer mesmo? E participasse da inauguração sim, do Beira-Rio. Sim, em 69. E o jogo foi vencido, né? Foi 6 de abril de 1969. A inauguração. O aniversário era 4 e 6 foi a inauguração. Boas lembranças, né? Nossa Senhora. E teve aquele jogo, né? Tinha gente pra caramba? Sim. 90 e poucas mil pessoas. E o Internacional... Nossa. Nós temos um vídeo aí que nós mostramos aquele jogo, vamos ver? 6 de abril de 1969, uma data importante para o futebol brasileiro. Porto Alegre ganha o seu gigante da Beira-Rio, o estádio do Internacional, terceiro do país. Para inaugurar o Beira-Rio, grandes astros do futebol internacional como Eusébio e os craques do famoso esquadrão português do Benfica. O Internacional é o adversário dos lusos. O Inter faz o primeiro gol no gigante, Cláudio Miro. O Inter voltou a atacar e não demorou a sair o gol do desempate. Gilson Porto também cobrando uma falta. O Colorado irresistível venceu a primeira batalha em seu campo majestoso, o gigante da Beira-Rio. Tá aí, grande momento, relembrando essa que foi a homenagem do... Hoje esteve presente, que era dos principais atrações aí, sem sombra de dúvida, o Braulio nesse time na inauguração do Beira-Rio, outros grandes momentos. O Braulio teve muitos momentos espetaculares no Internacional, mas esse, foi um festival a inauguração do Beira-Rio, esse primeiro jogo com o Benfica, o Inter vencendo por 2-1, esse gol de Cláudio Miro foi o primeiro gol do Beira-Rio. Depois teve aquele jogo contra a seleção da Hungria e também aquele famoso Grenal, que acabou em pancadaria, o primeiro Grenal no estádio Beira-Rio. Mais uma bela homenagem e já chamando da próxima semana, que é o cruzamento para o gol do Cláudio Miro, você viu para o ponto que exatamente ele
Valdomiro E o bastante. Braulio foi o único que não. E o Braulio e o João Severiano foram os únicos jogadores que não participaram da confusão toda. João Severiano em breve será homenageado. Tá aí. Está com 80 e poucos anos. Tá maravilha. Parabéns, Larry. Maravilha esse programa. Só colocar um adendo aqui. Eu queria dizer o seguinte, tu vê as homenagens ali, Braulio, Valdomiro e coisa e tal. A situação do Vem Amigo é a seguinte, nós estamos contando a história desses jogadores da antiga, né? Sim. E nós viemos futuramente contar a história depois do ano de 90, depois do ano 2000, e assim a gente vai contando as histórias de todos os jogadores. Exatamente. Parabéns aí. Programa Bem Amigos, o Larry fez juntamente nessa parceria com o Ademir Maria. Olha só, tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião Estudão, onde vão direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Então, mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, ferragem profissional, repito, está aí o teleentregas, o endereço da Ferragem Lampião. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está em todos os segmentos de nossas vidas. Agora, olha só o que nos proporciona o Banrisul. Invista em seus recursos, olha só, da letra de crédito do agronegócio Banrisul e garanta rendimento preste atenção, rendimento de até 97% do DI. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao grupo Impressul, uma loja sempre bem pertinho de você, Porto Alegre, região metropolitana, e além dos quadros, diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique. Aquela promoção permanente, cartões de visita sempre por apenas R$19. Você pede e recebe em casa, cliqueimpresso.com.br. Bom, o Internacional ontem voltou a vencer, após 10 jogos, Essa foi a primeira vitória, inclusive, do técnico colorado, o Cudê, desde que assumiu, voltou ao Internacional. Eram 3 partidas com o Mano, e depois 7 sem vitórias. Eram 4 empates e 3 derrotas. Vamos ver como é que foi essa vitória do Internacional, que saiu perdendo. Foi um primeiro tempo, assim, não muito bom, mas aí a gente está vendo. Ademir, comenta isso aí, essa situação do Keller aí. Olha, um campo molhado, um campo pesado, tentou dominar, perdeu e acabou. No finalzinho, no último minuto do primeiro tempo. Exato, esses dois pontos principais que um goleiro tem que ter. Quando está chovendo, quando ele sai na bola de soco, quando ele sai na bola, não tem que segurar, ele tem que dar o soco. Em segundo lugar, ele tem que se preocupar primeiro em reter a bola. Não preocupar em olhar para quem ele vai dar. Quando a bola vem embaixo. E ele já tinha vacilado no início. E eu dou um exemplo. Nós temos um exemplo muito Vamos aproveitar os lances, aí depois a gente volta e comenta. Exatamente. Aí o gol de 2 laterais, Esse do Bustos, aí o Internacional no segundo tempo fez uma pressão terrível, Aí o São Paulo meio que parou também. E uma boa visão nesse gol, sabe por quê? Porque quando ele pega a bola, o goleiro já vem embaixo e ele joga em cima a bola. E aí depois esse golaço do René, Esse golaço do René. É uma visão boa, o chute cruzado. É o primeiro gol que ele faz pelo Inter, É porque agora, taticamente, ele tem se soltado melhor. Exatamente. Tem se soltado melhor e tem alguém lá atrás que está marcando nas costas dele. Porque marcador hoje, o René não vem muito bem marcando. Ele não tem o recurso físico para poder sustentar as duas. No esporte, ele era um jogador que ficava mais. Ele praticamente jogava como terceiro zagueiro. No Flamengo, ele foi um pouco mais liberado. E agora, com o Cudê, ele está sendo mais liberado. Mais na frente. Exatamente. Então, por isso que eu estou dizendo que fisicamente ele não tem a condição necessária de fazer as duas funções. De jogar mais atrás, marcar, vir para marcar, depois ir na frente. De jogo, Exatamente. É uma situação tática do Cudê que ele tem essa situação, também digo, o Cudê tem 2 situações táticas para entrar e jogar com o Internacional. Isso é um alívio, essa vitória internacional, até porque a preocupação agora passa a ser maior com a Libertadores. Deixa o jogador mais aliviado, deixa o grupo mais aliviado. Mas tem um jogo semana que vem complicado, que é o Atlético Paranaense. Esse é o último jogo antes exato. Dos 2 jogos. Cadu, mas a questão é que tu ganhar um jogo assim e ganhar os pontos necessários é um alívio para o grupo. Porque no outro jogo, lógico, tu vai ter a preocupação também de ganhar. Mas antes de uma... É uma decisão contra o Fluminense, porque eu creio que o Internacional passando para o Fluminense, vai uma decisão, o jogador já vai mais tranquilo para uma decisão. E aí é um jogo só, talvez ganhar uma decisão. Seja o Palmeiras, seja o Boca, seja o que for, que é a outra semifinal, Exato. Mas vamos ver o que falou o técnico colorado, ele que foi
a sua primeira vitória, repetindo, né? Vinha com 10 jogos o Inter, 3 com o Mano, 7 com ele, 4 derrotas e 3 empates, mas ontem finalmente, né? E um jogo, uma vitória de virada, né? Então, como disse o Ademir, daqui a um pouco tira aquela pressão, alivia um pouco exatamente por isso, né? Por ter conseguido a sua primeira vitória, esse seu retorno internacional no Campeonato Brasileiro. Libertadores é outra coisa, né? E deixa o Inter numa situação, né, um pouco melhor em termos de tabela. Vamos ver o que ele falou. Acho que fizemos um grande segundo tempo, coincido nisso, mas também que não merecíamos ir perdendo no primeiro tempo, ¿no? Con prácticamente un tiro a golería y no habíamos generado situación, y cuando ten esta racha negativa siempre parece ahí, falamos en medio tiempo, podíamos subir un poco más a línea para presionar, para robar la bola más adelante y estar convencido también, estar convencido de lo que hacemos, de la idea, de que podíamos jugar, podíamos generar mucho más, y la verdad que o time salió muy bien el segundo tiempo y bueno, muy contento porque no solo en cuanto a presión, a recuperación, pero por sobre todas las cosas al juego, ¿no? Y a la cantidad de situaciones que generamos. Sí que también un time enfrente que juega muy bien, que tiene jugadores diferenciales, de mucha calidad, y también es un time muy difícil, pero ajustamos algunas cosas y salimos a buscar, convencidos, y sabiendo que el resultado que nos servía era ganar, y bueno, en línea general he hecho que hicimos un grande partido, un grandísimo segundo tiempo, mas el primer tiempo no fue malo, ¿entiendes? Con el rival que teníamos enfrente, pero bueno, tomamos ese gol al final del primer tiempo y es difícil un medio tiempo después cuando acontece esto y con la necesidad de que teníamos que ganar, pero te voy a volver a decir, estamos convencidos, repasar esse convencimento que temos e sair a jogar e a ganhar. Pois é, além dessa tranquilidade, que me dá tranquilidade com essa vitória no ambiente, uma coisa que se percebeu também foi em relação ao preparo físico, né? O Internacional, e aí mostrou exatamente essa pressão no segundo tempo. O Internacional pressionou, os 15 minutos do primeiro tempo, o Internacional pressionou. Depois recaiu. Aí depois o São Paulo entrou no jogo, também cresceu. Aí no segundo tempo fez a pressão, mostrando a questão de preparação física. E foi exatamente isso que o Kudê faria no período de data FIFA. Ou seja, seria aprimorar o condicionamento físico e também a mecânica de jogo do Internacional exatamente para o restante aí do ano, né? Nós estamos ainda na metade do mês de setembro. Então, essa era o objetivo da data FIFA. Então, o Internacional pelo menos mostrou isso aí. E uma coisa que tem que se dizer, né, Ademir? O Internacional estava desfalcado de ontem, era o melhor que ele tinha. Desfalcado de 7 jogadores importantes, que estavam servindo as suas seleções. Era o caso do goleiro Rocher, do Arangues, do Ener Valência. Aí não tinha também o Pedro Henrique, o Vitão lesionado, né? Não tinha o Johnny lesionado, o Pedro Henrique lesionado. Né? Mais de meio time. Então tinham todas... Eu queria, só que ali nós vimos o lance do Keller, e eu queria só ressaltar o seguinte, é difícil, até o Kudê falou ali, é difícil quando tu está jogando, não está no primeiro tempo, não fez um bom primeiro tempo, e tomar um gol. Eu acho que o goleiro tem que estar atento para tudo, ele nunca pode falhar. Esse é um resultado. Ele falhou porque a atenção dele foi diferente. Ele primeiro, ele tenta matar a bola com a sola do pé, com a chuva, e a bola pegou velocidade. Não deve se fazer, porque ele pensou primeiro do que ele ia fazer, olhar para os seus jogadores e lançar a bola. Errou em 2 sentidos, mas isso pode ser corrigido tranquilamente. É um goleiro de boa cabeça, fez grandes partidas. E o outro, quando ele sai, tenta pegar a bola escorrega e cai no chão,
Campo molhado, o goleiro tem que sair para decidir. Decidir como? Dar um soco na bola. Tá chovendo, campo molhado, ele tem que tirar, ele não precisa pegar firme. Ele não é esse mau goleiro, não, tá dizendo. lógico que não. Eu acho que ali um pouco de pressão, um pouco de estabilidade. Isso vem corrigir, isso aí afeta. O que eu quero dizer, vem corrigir, porque o grande Tafarel tomou um gol igual ao dele. O Tafarel, isso disso no vestiário. Tu tomou um gol no Maracanã, claro, um frango com 100 mil pessoas, aí te vaiando, o que tu quer? Tomei um gol, Qual é o grande goleiro que não vale? Não. Flamengo e Santos. Tomei um gol também. Queria ter a segurança e me assustei e botei a bola para dentro. O que eu quero dizer, o Tafarel, quando tomou aquele gol do Jorge Veras, foi a mesma coisa. O Tafa achava que estava seguro, foi olhar para quem ele ia lançar a bola primeiro e não olhou. Primeiro reter a bola. Primeiro o goleiro tem que ter atenção. Reter a bola primeiro para depois ver o que vai fazer. Não pode arriscar, não pode dar essa mais ansiedade. Ele arriscou no e já tinha no lance anterior, ele tinha a bola, tinha escorregado também. Exatamente. Então, mas é um grande goleiro. Agora o importante, tu sabe disso. Tu sabe disso. Tomar um frango de 10 anos é aceitável. Agora, tomar frango 2, 3 vezes por ano é inacreditável. Isso aí não foi frango, isso aí foi uma falha dele. Não é uma falha. Depois do pênalti, no pênalti ele quase que ele defendeu, a bola passou no meio das pernas dele. Nós não estamos falando de frango, nós estamos falando de falha. Frango foi o que tomei no mas era um bom goleiro. Foi uma falha. Mas foi uma falha. Então eu acho que essa falha, o seu treinador... Depois ele fez uma defesa importante no segundo tempo. Eu acho que o importante disso também é o apoio que tu tem dos companheiros. E ele teve esse apoio dos companheiros, o próprio Cudê falou isso aí no intervalo do jogo, isso é fundamental quando o grupo apoia. O Cudê que estava de aniversário ontem, né? E hoje o René está de aniversário. E amanhã é o aniversário do Grêmio. Mas tanto é que na entrevista dele, Cadu, o Cudê não falou nessa situação. Não. Meu goleiro falhou no momento. Não, ele não fala isso. Não. Eu acho que a recuperação dele tem normalmente, porque é um grande goleiro, um goleiro que fez grandes defesas, já tirou o Internacional na hora que precisava, ele se sobressaiu. Isso é importante. E tem a pressão, que hoje é o Rocher, o titular, que realmente tu tem razão. Agora, só essa questão do René é fundamental, porque a gente, no segundo gol, o gol do René, o segundo gol do Inter, o gol do René, o que ele vai? O René comemora, faz homenagem ao filho que está para nascer, mas ele vai lá no Kehler e abraça o Kehler, né, como querendo dizer. Fundamental. E isso é tranquilidade. Porque se viu a cara que ele fez quando ele errou, né? Ele fez uma cara assim, errei. Mas a questão é isso, no momento quando tu faz isso, eu senti isso, o Tafarel sentiu isso, e depois a gente vai pro vestiário e o grupo cerca a gente e dá o apoio total. Isso foi feito e logicamente, tu tem um desânimo total, dizendo, tu mostra para a torcida, mostra para os seus jogadores que tu falhou, né? E aí os seus jogadores sentem isso, no intervalo vão e se superaram. No segundo tempo, o Internacional jogou muito bem, venceu a partida por méritos. E ele realmente se recuperou. A recuperação dele foi fundamental no segundo tempo. É verdade. Daqui a 15, 20 dias ocorre o quê? Normalmente, quando os goleiros são extraordinários e bons, é difícil o sujeito tomar um frango ou fazer uma jogada como esse rapaz. Deixa eu concluir, Cadu. Deixa eu concluir. Isso é normal. O que não é normal é o goleiro, esse rapaz aí é uma boa pessoa, é um bom goleiro, é um regular para bom. Não passa disso. É um reserva à altura? Relativamente, acho que sim. Ele é um belo goleiro, um bom goleiro. Ele mostrou... O Internacional perdeu aquele outro goleiro que podia comprar e ficar como reserva do titular da seleção uruguaia. Ali era outro negócio, o Internacional todo se Rocher, não viaja com isso. Era um dinheirão, o goleiro não queria ficar como reserva. Ele já mostrou na Chapecoense que é um belo goleiro. Agora, é a instabilidade, a insegurança que acontece aí, né? Agora ele é um bom goleiro, não tenha dúvida que ele é um bom goleiro. É que nem o Daniel. O Daniel também teve um momento ruim, está hoje lá nos Estados Unidos. Olha, a gente não acompanha, mas se sabe, está atacando tudo. Tá então essa história que vocês fazem, e por um jogo matar o cara, não é assim. Não, isso não deve acontecer de jeito nenhum. Daqui, segunda-feira, grande atração, então... Valdomiro Vaz Franco, né? Pô, isso também, né? Pérola de rifle. Um dos grandes jogadores que fizeram história no Internacional. Campeão gaúcho. É verdade. E, aliás, o jogador do Rio Grande do Sul que mais título na história teve do Rio Grande do Sul foi o Valdomiro. Olha aqui, ó, já que tu tem essas manias de criticar, o Valdomiro, no início da tua carreira, era vaiado, criticado. É verdade. Manda embora. Foi uma fase, o que ele significou para o Internacional? Olha as conquistas que ele teve no Internacional. Graças ao Dalton Menezes. Ídolo internacional até hoje. Maior ídolo internacional até hoje. É um dos maiores ídolos. Em todos os sentidos. É verdade.
Então, segunda-feira, tivemos aí nessa segunda aí o Garoto de Ouro e depois na sequência 2 do Grêmio, né? 2 do Grêmio para empatar. Porque o tosse é contrabalançado. Já tem previsão de quem é? Sim, Rodrigo Mendes e João Severiano. 2 craques. Ah, o João Severiano. Tá. Falando do Internacional que volta a jogar só na próxima, aí ele já terá esses reforços, né? O Cudê já terá esses reforços aí que ficarem fora, servindo as suas seleções, a FIFA, jogadores lesionados, então esses 6, 7 jogadores que ficaram fora dessa partida, né? E pode ver algumas coisas. A gente tem questão. O Gabriel, que era um jogador que, né, encerrou o ano passado com um dos jogadores de destaque do Internacional, aí teve essa lesão, ligamento cruzado, né, não voltou. Mas aí o Rômulo, que vinha bem com o Mano, né, foi sacado pelo Cudê. Ontem entrou muito bem, deu outra formatação. E um jogador que estava um tempo parado também sente a lesão, ligamento cruzado, até uma volta de 100%. Mas tinha feito partidas boas aí também. Bom, não esquecendo, né, que você tem a revista Gol aí, em todas as bancas, ou pelo... Como se consegue? Ou pelo telefone 3019-5756. 3019-5756. Ou 984-088946. Ou nas bancas. Nas bancas. Tá certo. A revista Gol, 40 anos, trazendo como destaque aí reforços da Europa, né? O Hugo Malo do Internacional e o Rodrigo Eli, zagueiro que estaria um pouquinho, né? Esse jogo do Grêmio contra o Bragantino lá em Bragança. Tem palpite pro jogo? 1-1. 1-0 pro Grêmio. 0-0. 0-0. Eu vou aqui com... É um jogo complicado, mas eu vou na linha aqui do Avelino também, né? Uma vitória do Grêmio apertada, mas o que é importante é que a vitória aconteça. Tá certo? Vamos lá. Para onde? Para o Barranco, para assistir aí. Tomara que essa vitória do Grêmio, esse jogo contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. É um restaurante, né? Olha, o Barranco e o Barranquinho. O mais premiado do Rio Grande do Sul, churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, Barranco, e tem o Barranquinho. O Barranquinho sempre com aquelas promoções que você tem aí de terça a domingo. Hoje, quinta-feira, essa é a promoção. Você que não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Você curte aonde você quiser. Tem delivery, takeaway, teleentrega, né? Então tá aí para você se deliciar aonde você quiser. Eu sempre que estou lá, ou em qualquer lugar, sempre saboreando o meu suco da Sulvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Facilidade, Jefferson Sternal, para você estar de carro novo, São Permanente. Tem zero, seminovo, tem o Niro, novo carro daqui, que ele próprio Jefferson mostrou aí, o VT no break comercial, né? Os adeptos 2 rodas, facilidades do Jefferson, é na Suzuki São Moto. Moto para passeio, moto para trabalho. 2 endereços, na Avenida Ipiranga ao lado da Kia São Moto, na Avenida Ceará ao lado da Kia São Moto. Preço e qualidade? Só tem um local. O slogan diz tudo. Economizar é comprar bem. E onde é que você tem isso aí? Somente no Grupo Zafari. Obrigado, Larry. Obrigado, Avelino. Obrigado, Ademir. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continue na programação onde você estiver acompanhando, ou na Rede Sul, ou na operadora que você estiver. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.